aí, galera, tá começando mais um episódio do Oitavo Fundamento, o podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre desenho tradicional versus desenho digital. E aí, esse assunto aí é polêmico, muita treta, vamos ver o que sai. E para participar dessa conversa, a gente tem uma convidada especial, que é a Cacau, que é do digital, representante do digital. E, porque a gente é todo do tradicional, não seria justo a gente falar e destruir o digital, só nós quatro aqui, então a gente chamou a Cacau para ser representante. E aí eu vou passar a palavra para eles, para cada um se apresentar, em ordem alfabética, começando pela Cacau, por favor. Eu acho que C vem depois de A, mas mesmo assim... Não, mas a Akira é Leonardo. Aí complicou. Akira, você foi exposto, passei na sua frente, infelizmente. Oi, gente, eu sou a Cacau, eu sou aluna da jornada desde setembro do ano passado, 2021, né? E será que já dá pra dizer que eu sou ilustradora freelancer? Espero que sim. Tô aqui pra defender o digital, ajudar a destruir, mas vamos lá. Eu sou a Akira, turma 6. E pra ficar balanceado, hoje eu tô do time do digital, só que eu sou impostor. Não. Então temos dois, né? Não é fake. Bem, eu sou o Douglas e uma caneta touch nunca será um pincel. Nossa, velho. Eu sou o Ian, psicólogo, desenhista desencontrado, e o Leonardo da Vinci pintava usando camada, brother. Inventando as layers. Boa. Introduções feitas e agora a gente começa a falar um monte de groselha, coisas aleatórias. Como que a gente puxa esse papo aí? Acho que é a Cacau que devia puxar, hein? Ela que é a representante. Puxa aí. Se jogar a boca no colo aqui. Não sei, quem pode começar aí? Eu posso começar falando, porque eu tenho uma experiência com o digital que eu acredito que seja tanto de utilidade quanto afetiva, assim. Eu gostava de desenhar na infância e tudo mais, e aí isso ficou adormecido, e o que fez voltar o meu interesse no desenho, de fato, foi o digital, né? Quando eu comecei a desenhar no celular e tal, e era dificílimo, e aí eu lembro que isso reacendeu, assim, em mim um interesse muito grande no desenho, tanto que acho que isso foi 2019, e mais ou menos no início de 2020, eu lembro que eu comecei a trabalhar e no meu primeiro salário eu comprei uma mesa digitalizadora que eu uso até hoje, inclusive. E foi assim foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque eu percebi naquele momento que eu não sabia desenhar nada. E a mesa, ela meio que explicitou, assim, pra mim, ela jogou na minha cara que se eu queria mesmo usar uma mesa digitalizadora, eu precisava primeiro aprender a desenhar, né? O que parece bastante óbvio agora, mas na hora foi, assim, uma grande revelação. E aí começou, assim, um processo de estudo, que nessa época eu ainda estudava sozinha, né, por conta, então eram aqueles vídeos de desenhar a cabeça em 10 passos e anatomia, sem nenhum tipo, assim, de outro tipo de introdução, ou, sei lá, falar sobre formas e perspectiva antes. O boneco de salsichão, né? Foi, assim, muito bizarro. E aí, nessa época, eu ainda estava convicta de que estudar no digital era uma ideia boa. Só que, aos poucos, assim, eu fui percebendo que era muito complicado conciliar o aprendizado do digital, porque eu ainda estava iniciando no digital, e ainda estou iniciando no digital, mas era muito difícil isso, principalmente no começo, né? Conciliar essa nova coordenação motora na mesa, que causa, assim, uma grande diferença entre o papel e a mesa, e os aprendizados que ali eu estava tentando buscar sozinha, que estava sendo também muito complicado. Aí, aos poucos, eu fui, assim, meio que aposentando a mesa, porque era muito triste sentar para desenhar na mesa e perceber que eu fazia umas coisas horrorosas, assim. Nessa época, eu também tinha descoberto o Guilherme Freitas, eu sou, tipo, fangirlzaça dele. E aí, antes de eu comprar a mesa, eu achava muito que a única coisa que me separava os meus resultados do Guilherme era uma mesa digital, né?
E aí veio a triste realidade de que não, e que eram anos de estudo que nos separavam. E aí eu comecei a investir nisso e voltei a estudar no papel. Nessa mesma época eu descobri os vídeos do Ricardo aqui no YouTube. E desde então eu só tenho estudado no papel, né, assim. Por isso que eu até brinquei que eu vim destruir o digital aqui, porque para mim não faz absolutamente nenhum sentido estudar no digital. É muito mais orgânico para mim estudar no papel, faz muito mais sentido, e eu tento enxergar assim, o digital como uma extensão daquilo que eu aprendo a fazer no papel. E também uma possibilidade de novas ferramentas, né? Porque, por exemplo, eu ainda não tenho muitos itens para pintura e tudo mais, então o digital ele me possibilita fazer essa outra parte. Aí foi basicamente isso, assim, hoje em dia eu tento deixar o digital para fazer coisas que eu quero arte finalizar, né, trabalhos que eu tenho que entregar, quando eu pego alguma commission, ou as artes dos desafios do curso também, ou artes que eu quero postar no Instagram e tudo mais, mas meu processo de estudo, ele é todo no papel e é uma coisa que acho que ninguém vai tirar de mim, assim, nenhuma tecnologia vai tirar isso de mim. É muito prazeroso e mais difícil também, porque você não tem algumas ferramentas que facilitam esse processo, né? Tipo, réguas, ferramenta de seleção, de inversão, de espelhamento, você não tem essas coisas, né? Então, é muito orgânico e muito justo, assim, pelo menos na minha perspectiva. Tem muito isso, assim, né, desse mito de que se você quer aprender a desenhar digital, você só começa direto no digital, né? Que todo mundo tem essa frustração, acho que você não é o único, eu vejo vários alunos meus que, inclusive, quando começa na jornada, abandona o digital e vê que o papel é muito mais interessante, muito mais rápido até, de você aprender e com muito mais benefícios. E aí, essa é uma das grandes crenças que eu vejo, assim, nesse sentido, e queria entender um pouco mais, assim, qual a opinião de vocês sobre isso. A Cacau já falou um pouco aí, mas eu tenho essa visão também, assim, de que o desenho, o digital, é como se fosse, tem o lápis e tem a caneta. E aí tem a outra caneta, que é a digital, que é só uma extensão do desenho, né? Então é só uma variação de material, e não uma outra área de conhecimento totalmente nova e, tipo, totalmente diferente. Ela usa os mesmos fundamentos, né? Então, as mesmas técnicas, inclusive. Então, eu acho que é um grande equívoco principalmente, né, vou colocar num bolo aqui, generalizar, do pessoal mais novo, né, nova geração, que já chega com a facilidade do celular com aplicativos digitais, coisa que na minha época não tinha. Então, isso acaba deturpando um pouco, assim, colocando a carroça na frente dos bois. Estou polemizando aqui, julgando as pessoas mais novas, mas é porque tem essa tendência mesmo, né? É muito fácil acesso agora, hoje em dia. Antes, na minha época, precisava da mesa, do computador, e, enfim, não tinha acesso. Então, acaba aqui atrapalhando, assim, muitos artistas, muitos desenhistas iniciantes. Geralmente, foi essa semana, não sei se foi ontem, eu estava conversando lá no grupo de alunos e foi justamente sobre esse ponto. Acaba alcançando, a gente vai acabar citando a geração atual, justamente porque é ela que já nasce exposta a muita tecnologia, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu fui ter meu celular pela primeira vez, eu tinha 17 anos de idade, em 2003, né? E era o celular inquebrável, né? O tijolão. O 33. O meu era o 3320, inquebrável. Então, tipo assim, era o máximo de tecnologia que eu tinha ali nas mãos, né? Que eu tinha em mãos. E hoje não, hoje a criança, meu sobrinho com 1 ano, ele já conseguia pegar o celular sem saber ler, mas ele sabia qual era o vídeo que ele queria ver, ele ficava passando no YouTube e já selecionava, ele já sabia essas coisas de clicar para ele ver o vídeo que ele queria, então já tem essa exposição, né? Abrindo parêntese, né? Porque eram situações muito aleatórias, né? Porque a gente aqui em casa não gosta muito de deixar as crianças tão expostas assim a tecnologia desse jeito, né? A gente preocupa muito em deixar eles mais com lúdico, né? Brinquedos de pecinhas de montar, essas coisas.
mas ele tinha já essa coisa de saber que clicava e ia para o vídeo que ele queria, né? Então, o primeiro contato do adolescente hoje já é com o celular, com o tablet, né? E o tablet vem com essas canetas touch e ele vai começar a riscar ali, rabiscar, e é o primeiro contato que um desenhista hoje, eu não sei dizer se em sua maioria, mas é mais recorrente, talvez, né? A pessoa, ela tem o primeiro contato com o desenho já no digital. E aí é que entra o problema, pelo menos para mim, né? Porque o digital, ele é uma otimização e é do desenho tradicional, né? Você tem ali a folha, e lá no tablet ou no celular você tem aquela área de desenho, né? E o sistema de camadas, digamos assim, ele é uma conversão, digamos, do processo de desenho, né? E primeiro você ali faz a estrutura, o esboço do desenho, aí você vem com a line, né, com a linha, que vai ser a linha final que você quer, e a terceira etapa você vai para a arte final, é esse processo de camadas, né? E ele simplifica algumas coisas, por exemplo, quando você vai fazer um gradiente no desenho ou em alguma coisa, você tem aquele esquema de pegar um lápis graduado, um só apenas, e aí você vai fazendo essa transição. E no digital, não, você mexe lá na opacidade e você já consegue isso, né? Você deixa ele você vai deixando ele mais claro. Então, não tem aquela coisa de ter que aprender esse processo. Você mexe na opacidade e já passa o lápis e já sai. Né? Há controvérsias, né? Assim, não é tão simples. Pelo menos se você fazer uma pintura bastante renderizada, você tem um trabalho de pincelada ali. Sim, tem bastante camadas, né? Não só a questão de camadas, mas você realmente tem ali um trabalho de usar as cores certas para mesclar e de ir e vir com o pincel, ir e vir com o pincel. Não é só, tipo, selecionar uma área e tá pronto. Você tem que ter um xeroleus ali com o pincel, entendeu? Mas esse trabalho de pincelada no digital eu ainda acho muito aleatório. Não, peraí. Me explica a aleatoriedade num código de computador. Não na questão do código do computador, mas na sua passada com a caneta. É diferente daquela passada que a gente vê com um lápis ou com um pincel, por exemplo. Se você vê duas pessoas pintando algo com o pincel ou com a caneta, por mais que ele vai dar aquela pincelada, eu não sei se é por conta da tela que tira aquela sensação do toque com a superfície, com a folha de fato, né? E é uma ponta única. O pincel, você tem que ter aquele controle do pincel para não afundar demais e espalhar a cor. Ali então, mas tem isso no digital. Tem pressão de caneta no digital. As mesas, ainda mais as mais atuais, elas têm um controle de pressão de caneta muito assim abrangente. Então você seleciona, nas configurações das brushes, você pode selecionar para ativar isso, e aí dependendo da pressão que você coloca na caneta, a mancha sai maior, ou menor, ou mais fina, ou mais grossa. Então você tem essa possibilidade. Eu não vou dizer que é idêntico a pintar de fato, porque não é. Se fosse idêntico, seria pintar em papel, né? Seria pintar em produto de tela e tal. Mas existe ali um trabalho para que a sua mão consiga expressar valores que você expressa quando está pintando em tela, por exemplo. Então, isso aí de que não tem pressão da caneta é mentira. Tem pressão sim, e ela é muito útil. Mas sem ela não dá para desenhar. Com área selecionada para a tinta não passar da borda, né? Mas aí você tem uma fita adesiva na tela e é a mesma coisa, cara. Eu não sei o que você está argumentando aí. Eu tô tentando entender, mas até agora... Cara, você vê pessoas que pintam, principalmente pintores modernos, ali tem aleatoriedade na pincelada dele. Então, eu tô, pra mim, tentando dar uma opinião super resumida. Digital é uma mídia, é um material. A prática da coisa é como qualquer outra arte, assim. Parece que é uma espécie de discussão que, ai meu Deus, os fotógrafos são artistas e
sabe isso que aconteceu sei lá, 2 séculos atrás, 1 século e meio atrás, não sei. Eu me pergunto o que de fato é tão crucial nesse tipo de documento que tá rolando aqui agora, né? E essa é a pergunta que eu deixo mesmo. Eu tenho uma pergunta pra Cacau, que é, tipo, eu queria saber se faz diferença pra ela, que ela é do digital, né? Eu nunca cheguei a mexer com essa mídia. Tipo, se faz diferença pra ela ver o amontoado de papel, ver o sketchbook, poder folhear as coisas, e no digital ela, tipo, ter que abrir uma pasta cheio de... Às vezes, meio que não dá pra você ter uma visão geral do que você fez. Você pode até expor, dar um zoom assim, ver, colocar junto, por exemplo, tem um aplicativo que é Purifref, eu não sei pronunciar. Você pode colocar o que você fez lá e dar um zoom e ver tudo que você fez, mas eu acho que não passa a mesma sensação do que você ver um amontoado de papel para ver o tanto que você desenhou, ou você ter a experiência de poder ter um sketchbook e folhear e poder ver os desenhos que você fez. Tipo, você sente falta disso no digital? Ou tanto faz? Não, eu sinto. É lógico que eu acredito que essa seja uma opinião muito particular, assim, isso pode variar de artista para artista, então não pretendo cagar regra sobre o que o pessoal do digital tem que fazer ou não. Mas eu adoro a sensação de pegar meus sketchbooks e ver os desenhos que eu fiz ali. Não acho que eles sejam mais ou menos especiais do que aquilo que eu faço no digital, mas eu gosto, eu amo sketchbook, tipo... Por mim, eu tinha 50 sketchbooks, um só para um tipo de coisa, outro para outro tipo de coisa, ia separando, assim, sabe? Porque eu acho muito bacana e também, eu ainda não tenho tablet para desenhar em lugares diferentes, então desenhar só no computador é uma coisa meio maçante também, você não toma um sol, você sabe, fica sentado o dia inteiro ali, não tem um arzinho, você não vê uma diversidade, fica ali na tela forçando o olho, então, tipo, é muito bacana poder sair desse lugar e desenhar em outros pontos, e no caso, no papel, né, como eu disse, eu não tenho uma tablet, então sim, e eu realmente gosto de ver meus amontoados de folhas também. No computador, eu até detesto guardar meus arquivos de desenho, tipo assim, eu me perco muito, porque eu faço... Uma das vantagens do digital é que você nunca perde nada, né, você sempre pode reaproveitar as coisas ali de uma maneira muito fácil. Muito fácil. Então, eu sempre salvo 500 mil arquivos quando eu tô arte finalizando alguma coisa. E aí fica tipo assim, desenho 1, desenho 2, desenho 2 oficial, desenho 3 esboço. Agora é esse. Tipo, arquivo de TCC, é assim, sabe? E aí, é horrível, porque depois eu tenho que ficar abrindo um por um pra saber o que eu fiz, porque eu esqueci. Aí eu tenho lá uma pasta com 50 mil arquivos com nomes tipo e eu não sei o que é, porque eu fiquei salvando um monte de coisa. E não é bonito, né? É um monte de tralha que eu vou guardando, que podia muito fácil ser resumida. A maioria das coisas eu acabo excluindo, porque um só já é suficiente. Então, eu até fico nervosa com a quantidade de arquivos, eu realmente não gosto. Minha área de trabalho, às vezes, fica lotada de coisa e eu detesto, porque eu gosto de tudo arrumadinho. Então, para mim, tem essa diferença, assim. Mas, como eu disse, é uma questão particular, assim, para mim, sabe? Interessante isso que a Cacau falou, e retomando um pouco o assunto anterior, que existe também essa birra, né, do tradicional, de quem é do tradicional contra o digital, de que existe uma extrema facilidade de desenhar no digital. E eu discordo dessa visão, porque é tão difícil quanto, né? Tem muita habilidade, muita técnica, porque se a gente parte do princípio que a gente estava comentando anteriormente, de que é só uma outra caneta, né, só uma variação de caneta ou de lápis, são as mesmas técnicas. Então, não é aleatório, não é possível criar uma pintura aleatória no digital se você não tem conhecimento de pintura. Tanto que até o Iago chegou falando, né, que Leonardo da Vinci desenhava em camadas, pintava em camadas, porque o digital é uma emulação da pintura real. Então, existe camadas, existe pinceladas, existe variação de tinta, inclusive simula aquarela, etc. Você precisa saber de luz e sombra, de composição, enfim, de todos os elementos para você conseguir desenhar, para você conseguir pintar corretamente. Então, essa visão de que é super fácil pintar e desenhar no digital, eu acho que é um equívoco e é uma visão, como que se diz, tradicionalista ou preciosista de quem é do tradicional.
Pô, o algoritmo deve ter escutado que eu comentei com alguém que ia gravar esse podcast hoje, e aí eu tava no YouTube procrastinando normalmente, e aí apareceu aquele meme, assim, como é que as pessoas acreditam que o desenho digital é feito? E aí tem uma imagem, e aí a pessoa passa a caneta, né? E aí o desenho, cada vez que ela passa a caneta, vai ficar arte finalizado instantaneamente, assim. Pode crer, esse meme resume tudo, velho. Essa é a ideia que o pessoal tem. Eu acho que a questão do Douglas nem é que no digital é uma mídia muito fácil, que qualquer um consegue executar, assim. Mas mais uma questão de que no digital é mais fácil que fazer no tradicional. Tanto que Por quê? é muito... Por exemplo, no tradicional você teria que, se você for pintar, você tem que misturar tinta. No digital você pode simplesmente selecionar a cor. Você pode depois fazer edições. Tenta fazer edição no tradicional. Mano, complicado, você pode ferrar, tem a questão da folha. No digital, por exemplo, nos sketches, eu não posso ficar trabalhando muito no papel, porque eu posso acabar danificando a folha. E, tipo, às vezes a folha é cara e eu não posso perder a folha só porque eu, danifiquei. No digital, não. Eu posso ficar pagando infinitamente, fazendo várias vezes. Mas, tipo, eu não acho que é justo desqualificar os desenhos digitais, porque exige, sim, um alto nível de desenho, mas a questão que eu acho que o Douglas estava tentando bater é que certas coisas são mais fáceis de fazer no digital, porque o processo é, assim, simplificado. Algumas coisas você não tem que fazer, coisas que você teria que fazer no tradicional. No entanto, não necessariamente isso é ruim. No entanto, que os artistas que migram para o digital, qual é o argumento? Porque é mais rápido, né? Você trabalha lá num estúdio e desenha no tradicional e vai pintar em aquarela, tem aquele processo de esperar secar, aquela coisa toda, e o cara vai lá pro digital, aí tem a função eu esqueci o nome agora, mas para poder firmar o traço, né? A pessoa ela não precisa ter aquele controle da linha, ela só seleciona, a linha sai mais firme, né? Ou o shift. Não usa isso aí não, hein? Aí tem aquela função de duplicar. Você vai desenhar um par de olhos, você desenha um olho, o traço que você faz aqui sai do lado de lá. Porque isso otimiza, a pessoa vai usar. Certinho de frente, assim, se você tiver o mínimo de perspectiva. Se for fazer frontal, usa, né? Então tipo assim, tem esses recursos que facilitam justamente para poder otimizar o tempo de serviço, né? Então eles migram e uma das finalidades é essa. Igual agorinha, sobre o que eu falei, né? Que a aquarela digital não é aquarela. Não é aquarela. Você não tem que ter o controle da água, da tinta na água. Não tem essa. Você seleciona, você pinga ali e vai. Não é tão aquela coisa. A minha questão com o digital não é que eu não goste. Para eu trabalhar... Eu já falar, eu tenho até amigos que usam digital. Para eu trabalhar, eu não quero. Inclusive, quando eu tinha parado no período que eu não estava desenhando, em 2006, eu fui na casa de um amigo na época, e eu nunca tinha visto, né, dado a época, né, eu nunca tinha visto desenho, assim, alguém fazendo desenho digital, né, e eu fui na casa dele, e era uma versão do CorelDRAW muito antiga, né, da época mesmo. E ele fez uns desenhos no Corel, né? Desenhos vetorizados, né? E eu achei aquilo maravilhoso. Falei, caraca, eu quero aprender isso daqui. Quero aprender isso daqui. Eu fiquei encantado. E quando eu comecei a ter contato mais direto com o computador, né? E aí eu ficava tentando fazer isso, e até que eu consegui aprender e consigo fazer, né, algumas coisas no CorelDRAW, né, usando o mouse. Eu faço alguns desenhos vetorizados com o mouse, né, mas eu faço mais para poder brincar. Já fiz para trabalho no passado. E aí, quando foi para eu poder voltar a desenhar, eu falei, não, eu quero
fazer desenho digital. Eu não quero mais voltar para o papel, eu quero desenho digital, larará, aquela coisa toda. E fiquei com isso. E aí eu comprei uma mesa digitalizadora. A Cacau já viu, né? Que ela até já falou um dia que uma hora ela vai fazer eu desenhar com ela, que inclusive depois eu descobri que é a mesma que o Ricardo tem, é igualzinha. E aí eu comprei, não, quando eu voltar a desenhar, eu vou desenhar no... É uma Wacom One, né? Isso, é um One by Wacom. E aí eu comprei, só que quando eu voltei a desenhar de fato, né, quando eu entrei no curso do Ricardo, e aí eu comecei a estudar os fundamentos e vi como que era o processo, no meu caso, eu perdi completamente o encanto. Eu perdi completamente o encanto, né? Então eu me apaixonei assim profundamente de novo, né, pelo desenho tradicional. Então, para eu mexer com desenho digital, eu tenho um pouco de curiosidade de mexer com uma mesa digitalizadora que tem display, né, desenhar direto na tela, porque eu fico agoniado. Eu já brinquei um pouquinho com a minha mesa umas vezes, mas foi antes de eu voltar a desenhar mesmo, né, estudar desenho. E esse negócio de desenhar aqui na mesa e olhar para a tela, meu Deus do céu, isso para mim é o fim. Mano, pra mim, o que eu tenho muita vontade de desenhar no digital futuramente, mas pra mim o que mais me mata assim no digital é que pra eu ter o desenho físico, eu tenho que imprimir. Isso pra mim, tipo, meio que corta muito o coração, porque pra mim, tipo, dá muita diferença de eu ter um desenho impresso e um desenho que eu fiz, assim. Por mais que, tipo, seja idêntico, sabe? E eu nem tô falando da qualidade do desenho, que só porque eu fiz na mão vai sair melhor do que digital, não. Mas pelo fato de ter sido eu que fiz e não uma impressora. Isso é pra mim, tipo, Mas a foi você pior que fez, desvantagem do digital. Só isso. Foi você que fez. Só a impressora que imprimiu. Acho que Não, assim, tem uma mas... questão que é curiosa, assim, porque a gente está demonizando um pouco assim o digital, mas em alguns aspectos, assim. Só que até o Douglas mesmo falou assim, tem o seu uso, né? Acelerar o processo, facilitar e tal, uma ferramenta mais de trabalho nesse sentido, de performance, acelerar a produtividade. Então, a gente esquece um pouco o papel de cada ferramenta, né? E acaba confundindo, colocando no lugar errado, assim, tipo, julgando o digital, sendo que em questão de trabalho é muito bom, é muito positivo, porque te permite, por exemplo, imprimir esse problema que o Akira acabou de falar, assim, imprimir em várias mídias. Você pode ampliar e jogar para uma camiseta, você pode colocar numa caneca, pode imprimir num banner gigantesco. Então, o digital, ele foi pensado para isso, para facilitar o trabalho. Ele não foi pensado necessariamente para estudo, né? Ele dá para fazer, claro, porém, ele é mestre, assim, tipo, muito bom, um rei no trabalho. E o papel já não tem essa habilidade, ele já não consegue fazer isso. Você não consegue ampliar um desenho muito, assim, porque perde informação, você vai escanear também perde informação. Então, ele tem limitações também, o papel. Então, a gente esquece qual é a função de cada mídia, porque todas elas têm prós e contras. Por exemplo, a gente desenha com lápis e caneta. Pô, a caneta também tem problemas. Por mais que ela tenha os benefícios, ela tem problemas também. Eu não consigo sombrear que nem eu faço com lápis. Então, quer dizer que a caneta é um lixo? Não necessariamente. Ela me ensina, em alguns momentos, algo específico que que eu posso aprender, por exemplo, com Dynamic Sketching. Já o lápis, ele me ensina outros aspectos que a caneta não me permite, por exemplo, luz e sombra. Então, é um equívoco a gente misturar tudo e falar, não, papel é melhor e acabou, sabe? Então, eu estou fazendo aqui um pouco o advogado do diabo, porque é importante entender o papel, a função de cada ferramenta. O que eu acho interessante é que eu não acredito que em nenhum momento aqui a gente está julgando o digital. O que eu acho que a gente está fazendo de verdade aqui é cada um mostrando qual é a sua relação com o tipo de mídia específica. Douglas falou que gosta de sentir o papel. Eu não sei, tem essa coisa de toque para ele. Tem outras pessoas que vão falar, para mim eu tenho alergia a papel branco. Arranha minha mão, não gosto, eu gosto digital. O que a gente está falando, a gente não está julgando o digital em si. A gente só está apresentando aqui qual é a opinião de cada um em relação a uma mídia. Uma pessoa pode falar, cara, eu não tenho paciência de usar aquarela porque demora muito
eu tenho que esperar a água, eu não consigo controlar, eu gosto de controlar as coisas. Então, o que a gente está falando de verdade é demonstrando um pouco de cada um de nós aqui. Porque se você for parar para pensar de verdade assim, o que é o digital, é só outra mídia. E o que cada um aqui está apontando eu gosto disso dessa mídia, eu não gosto disso dessa mídia, o que eu gosto é isso, o que eu gosto é aquilo. Tem gente que vai falar, eu gosto muito de ler, só que minha casa não tem espaço, então eu compro livro digital. Eu gosto muito de ler, mas eu preciso sentir o papel na minha mão, tem essa coisa, eu tenho que botar na minha estante para o pessoal achar que eu sou inteligente, sei lá, coisa do tipo. E o que eu acho interessante de alguns argumentos que rolam aqui é que, assim, essa coisa, esse retorno, não tem fim, cara. Eu posso chegar para você e falar, beleza, você vai na floresta, caça um búfalo, pega o pelo dele para fazer o seu pincel, porque se você não fizer isso, você não é pintor de verdade. Eu tô virando aqueles caras que jogam Dark Souls e falam, não, só zera Dark Souls quem não usa magia. Só zera Dark Souls quem não faz quem não summona outro cara, zera tudo sozinho. Só zera isso, sabe? Eu boto uma espécie de patamar que é meu, que eu inventei pra mim, que fala, não. Só jogador de verdade quem faz isso. Então eu acho que tem que tomar uma espécie de cuidado de o que a gente tá dizendo, pra que a gente tá dizendo e qual a nossa opinião em relação às coisas, assim. Eu adoro pintar de caneta, porque eu gosto como ela é instantânea, assim. Eu passo no papel e a marca aparece e ela é forte. Isso é a minha opinião, porque eu gosto dessa mídia. Outras pessoas vão falar, eu não gosto da marca forte da caneta, porque eu não posso ter variações na cor, no volume e tudo mais. Então, eu acho interessante porque, ouvindo vocês, eu aprendo um pouco mais de vocês, não necessariamente aprendo em relação ao digital. E como eu sou, sei lá, psicólogo, isso é interessante para mim, até por profissão. Nossa, eu acho que vocês dois foram, assim, muito cirúrgicos nesses apontamentos. De fato, tudo que a gente está falando aqui são percepções pessoais e preferências muito particulares, né? Acho que longe da gente querer cagar regra sobre o que as pessoas devem ou não fazer, porque as coisas funcionam para as pessoas de maneiras muito únicas, né? Então, não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para todo mundo, etc. E voltando para essa questão da utilidade das mídias, de fato, para mim, eu acho que eu comentei lá no começo que o digital ele é tanto afetivo quanto utilitário, assim, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu só passei a exaltar algumas coisas que o digital me traz. Que, no caso, é aquela coisa que eu falei que nada se perde, né? Então, você não tem aquele problema de rabiscar uma mesma folha 500 milhões de vezes, porque você não vai perder a folha. Então, isso é muito bom quando você trabalha com prazos. Quando você tem um dia X para entregar e se você não entregar, o pau vai comer pro seu lado. E outra coisa é que, por exemplo, eu tenho trabalhado com commissions, então eu ganho por encomenda. Se eu fizer uma encomenda, eu vou ganhar o valor de uma encomenda. Se eu fizer 20 encomendas, eu vou ganhar o valor de 20. Então, assim, você precisa de algumas otimizações que você pode se dar ao luxo quando você está inserido neste contexto específico. É por isso que eu não vejo muito assim o digital como uma área onde eu possa estudar, porque quando eu estou estudando, eu não quero necessariamente otimizar o meu tempo ou pegar algum atalho, e eu também não estou correndo para entregar alguma coisa em uma data específica. Eu tô ali no meu momento de aprendizado, e o meu momento de aprendizado às vezes é gigantesco, às vezes eu demoro muito para assimilar uma coisa, ou às vezes é um pouco mais rápido, e tem coisas que você estuda agora, e depois você tem que estudar semana que vem de novo, e mês que vem, e é um estudo eterno. Então, eu não cronometro o meu estudo, eu deixo ele fluir da forma que ele flui, para não ficar grilada e tudo mais, porque eu tinha muito essa coisa de querer aprender muito rápido tudo, e balela, né? Não acontece assim tão simples. Então, acho que o digital funciona excelentemente para fins de trabalho e para fins de lazer também, quando eu quero fazer uma arte mais doida e eu posso ficar lá sem perder folha, sem perder lápis, entendeu? Mas para estudo, talvez tenham pessoas que se deem muito bem estudando no digital. Não é o meu caso em específico, é uma coisa que não é orgânico para mim. E é até estranho, assim. Recentemente eu peguei uma encomenda e era para transformar algumas pessoas em personagens, né? 2 personagens, no caso. Uma era uma mulher e o outro era um cachorro. E aí eu fiz a mulher direto no digital, assim, fiz meus sketches, gostei de uns designs, fui fazendo. Quando eu cheguei no cachorro, eu percebi que eu não sabia desenhar cachorro. Eu já tinha desenhado raposa antes, que é bastante parecido,
mas não tinha desenhado cachorro. Aí eu comecei a fazer uns sketches assim, eu falei, nossa, mas tá muito feio. Tipo assim, que horror. Aí eu dei um passo para trás e falei assim, não, peraí, deixa eu estudar cachorro antes de transformar em cartoon um cachorro, sendo que eu não sei nem fazer um cachorro de verdade. Aí eu voltei pro papel. Aí eu comecei a fazer uns sketches no papel, uns estudos de observação, assim. E depois, quando eu voltei pro digital, eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas parece que mudou tudo, assim. Parece que era outra Cacau desenhando, porque eu tinha ido pro papel desenhar cachorro, sabe? Então, pra mim, funciona dessa forma, mas eu vou sempre frisar que é uma questão relativa, assim. É a mágica do tradicional. Douglas, o pessoal que tá ouvindo não tá vendo, né? O Douglas olhou com um olhar, assim, de, sei lá, não sei nem descrever, assim, porque até um pouco intimidado, assim, quando a Cacau falou de, eu fiz no papel e funcionou. Ô, Ricardo, você já leu aquele livro, acho que a tradução literal do título é, tipo, Aulas ou Lições de Arte com os Grandes Mestres, é uma capa azul? Não, nunca li. Tem uma frase super interessante que eu vou assassinar aqui, porque eu não vou citar literalmente, né, mas o que o autor está dizendo, esse livro é muito bom. Esse é um dos poucos livros que trata de design, porque design é uma parada muito difícil de pedagogizar, né? Mas ele tá argumentando assim, para aprender a desenhar, como qualquer outra prática, você meio que tem que, ele fala, argumenta, né? Você tem que automatizar o processo. Então, no começo, talvez você não consiga nem fazer uma linha. Se você estudar linha, uma hora você vai fazer linha sem pensar e você pode usar esse espaço da sua memória RAM do seu cérebro para fazer outra coisa. É que nem o cara que faz malabares, assim. Ele não começa com 15 bolas para fazer malabarismo. Ele começa com uma, e aí quando fica super fácil ele vai para 12, etc, etc, etc. E no desenho, como o cara fala, né, como qualquer outra atividade, é parecido. O exemplo que dão em geral é aprender a dirigir, né? Quando você começa, é tudo muita coisa, você não sabe o que fazer, você tá todo perdido, e depois você começa a fazer sem pensar. E quando eu escuto a Cacau, eu percebo que para ela essa mídia do digital cria uma espécie de como tá na palavra, né, mídia, ela é uma espécie de meio, e esse meio atrapalha nesse tipo de concentração, nesse tipo de automatização. E parece que quando ela usa o lápis, ela não tem tanto essa coisa assim que o autor, né, desse livro está argumentando. Ela ainda não conseguiu, ou talvez não consiga, porque faz parte dela, não que isso seja uma falha, né? Automatizar isso que ela consegue no tradicional, no digital. E para mim, isso é super interessante. Cara, faz muito sentido, porque é o seguinte, a gente tá falando agora que o digital, ele é um meio profissional, certo? Ele foi criado para isso. E quando a gente fala de profissional, a gente está falando de finalização. A gente está falando de terminar algo para entregar e ganhar um dinheiro, uma troca, né? Você vai entregar um trabalho finalizado. Quando você faz um trabalho finalizado, você não está aprendendo. A função é, eu preciso executar o meu melhor e tirar o melhor desse proveito no mais rápido, no tempo mais curto possível. Então, eu acho que gera essa confusão, né? Tipo, estudar no digital, peraí, como é que eu faço? Aí tem a pintura ali a um clique de distância, e aí você, não, pera, será que é a linha primeiro? Será que eu faço formas primeiro? Aí, sabe, existe essa confusão. E aí, isso que eu tava falando de entender o momento de cada mídia, o papel de cada mídia. E acho que é isso que gera essa confusão. O digital, ele não faz essa segmentação de que você falou, né, de que você precisa aprender separadinho, bonitinho, um passo de cada vez. No papel é mais fácil. Por exemplo, a pintura não está ao seu alcance. É mais fácil fazer com lápis. Para fazer a pintura, você tem que ter um papel específico, um preparo, um pincel. É muito mais trabalhoso. Então, isso separa os seus estudos, né? E no digital, não. Você está a um clique de distância de fazer uma pintura e começar de trás para frente no desenho, né? Pintando antes de fazer o desenho. Então, é isso que gera essa dificuldade, e é o que eu vejo também, principalmente em desenhos de desenhos iniciantes, pinturas, né, de desenhos iniciantes, é aquele desenho plano, sem luz e sombra, que é um borrão, é uma massa de tinta borrada, e é tipo, tudo sempre é muito igual, assim, é esse borrão que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E é por isso, né, porque confunde-se o uso da ferramenta e tenta utilizar tudo de uma vez só, e aprender tudo de uma vez só. E é isso, por isso que o digital se torna, nesse sentido, um empecilho, porque ele não faz essa separação do estudo. Tanto que no papel a gente faz o estudo,
fundamento luz e sombra, fundamento anatomia, né, separadinho, bonitinho, mas na verdade é tudo junto, não tem separação, a gente só separa por questão didática. Já no digital, talvez isso se perca um pouco, né? Então é interessantíssimo pelo que a Cacau falou também, nesse processo do Ian. Então essa é uma reflexão que eu entrei, assim, de realmente faz muito sentido, essa confusão que rola. E é aqui que você começa a fazer propaganda do seu curso? Que você separou as etapas e... Não, e aí tem 4 níveis, pessoal. Não, e aí? Vai abrir turma. O Ricardo levantou um ponto aí que é muito importante. Vira e mexe, eu converso com o Wesley sobre isso, né? O Wesley é um amigo meu e aluno da jornada também. Sempre quando ele vai pegar um desenho que ele está com vontade de fazer, e aí ele olha lá um desenho digital. E ele já se acostumou, e eu já acostumei a ver isso acontecer com ele, quando ele escolhe o desenho que ele vai desconstruir o desenho, né? Que ele olha o desenho, observa, vai fazer, e aí ele percebe que aquele desenho digital tem um erro estrutural absurdo. Aí ele vira para mim e fala assim: você sabe qual que é o problema desse desenho, Douglas? Eu que ele é digital. Por que isso acontece? Algo que o Ricardo falou. O digital, como mídia para trabalho, para poder otimizar, beleza, mas para estudo ele complica um pouco as coisas. Então, assim, é possível ver, saber quando um desenho digital foi feito por quem, é óbvio que não é 100% sim, de acerto, né? Mas todas as vezes em que eu procurei perceber assim, você consegue ver qual que é o desenho de alguém que já começou direto no digital e um desenho de alguém que migrou para o digital. Você percebe no processo, na forma como aquele desenho foi finalizado, você consegue perceber. Polêmico, achei polêmico. Perceber. Qual que é um detalhe muito recorrente que eu vejo? O desenho digital, a pessoa vai lá, ela vai desenhar um personagem. E ela desenha aquele personagem da cintura para cima, ela, naquela área de desenho, num pedaço em cima daquela folha, né, daquela área de desenho lá no digital, ele desenha o personagem da cintura para cima. E aí, mais para baixo, ele desenha a cintura para baixo, ele seleciona e junta e faz aquele remendo no desenho. E aí, na hora que você vai desenhar no papel, você percebe aquele problema estrutural no desenho. Porque ele não faz o desenho completo. Ele faz uma parte, depois ele faz outra e só junta. Seleciona, junta e pega lá o digital, o pincel, dá um remendinho lá. Tem um desenho, tem uma ilustração na internet, eu até salvei ela, porque a ilustração digital é incrivelmente linda. Só que aí eu tava olhando assim a ilustração e falei, caramba, eu não sei se essa mulher tá sentada ou se ela tá em pé. Porque você percebe que o cara não fez o desenho inteiro. Então, ela tá tipo como se fosse num alpendre assim, sentada. Só que a estrutura do corpo dela, da cintura para cima, você não consegue perceber que ela tá emendada com a perna dela, que mostra que ela tá sentada. Então parece que ela tá em pé, né? Só que ela tá sentada. É um bug muito louco. E isso são coisas do digital. Não. Vamos separar aqui. Não é coisa do desenho, cara. Eu não tô entendendo o que você tá dizendo, cara. Exatamente. Parece até que não dá pra desenhar metade de um desenho numa folha de papel, a outra metade na outra e juntar depois. Exatamente. Não, e o Douglas fala como se o digital se operasse sozinho, né? Como se a culpa não fosse de um desenhista específico e sim da ferramenta. E que eu acho que são coisas que a gente tem que separar aqui. Tudo depende de quem está usando aquilo, tanto o lápis quanto a caneta do digital. Então, assim, eu não acho que o problema seja o digital em si. Eu acho que ele é uma ponte. Se você tem a intenção de fazer desenhos picotados ou de ter um processo de construção aí muito particular, é uma coisa sua. Não é o papel ou o digital que vai
satisfazer a sua cabeça, ele só vai funcionar como uma oportunidade de você viabilizar o que você já tem em mente, sabe? Por exemplo, eu tento usar, por exemplo, eu não uso brushes pré-feitas, assim, de folha de árvore, essas coisas, e porque, tipo, a menos que eu já tenha feito isso e já tenha masterizado, e aí eu tô fazendo um trabalho com tempo e tal, mas eu saiba fazer a coisa, sabe? Eu tento não me auto-sabotar nesse quesito de fazer coisas no digital que eu não seria capaz de fazer no papel, sabe? E assim, tem muita gente no papel que faz desenhos assim de proporções questionáveis. A gente pode pegar, por exemplo, quadrinhos mais antigos em que as mulheres são hipersexualizadas, e aí tem o quadril dela na capa inteira e as costas toda contorcida, que é uma pose humanamente impossível e heroicamente impossível também, eu presumo, porque o poder delas não é empinar a bunda. Então, assim, acho que existem pesos e medidas aí, a gente não pode culpar a ferramenta sem culpar quem está usando ela, né? Então, não é necessariamente a ferramenta em si que eu culpo. Não é nem uma questão de culpa ou não. Mas é porque a ferramenta, ela é como se fosse quase que um incentivo, digamos assim. Você tem aqueles recursos, a pessoa vai usar, ela vai dar Ctrl Z até sair, ela faz a linha, apaga, faz a linha, apaga, faz a linha, apaga, faz a linha, apaga, sabe? É aquele ciclo sem fim, entendeu? Mas da mesma forma que você pode apagar no papel, você pode apagar no digital também. O que vai te impossibilitar é... A borracha você vai apagando até a folha rasgar. Então, mas a folha rasgar, ela não é um impedimento, porque você ainda pode utilizar outra folha, entendeu? Tipo, o que te faz apagar ou não é o seu vício em apagar e o seu pouco controle de linhas e tudo mais, a sua pouca técnica. Não necessariamente a ferramenta que você está utilizando. Ela só vai escancarar os vícios que você já tem. Porque se fosse possível você apagar 500 milhões de vezes a linha no papel, você faria também. Assim, não você, né? Mas as pessoas no geral. Então, assim, até que ponto é culpa do digital? A questão não é do digital, é da pessoa, é do caráter da pessoa. Da mentalidade. Caráter. Essa é a questão. Caraca, eu perdi tudo aqui. Mano, assim, ó, tipo, perdi tudo aqui agora. O caráter da pessoa ali que fica dando Ctrl Z, não é bem por aí. Mas assim, é o que eu entendi que o Douglas está falando. Ele fala do digital, mas acho que assim, ele está falando da pessoa em si, da mentalidade, tipo, se render a uma facilidade e não ter a força, digamos assim, né, de, deixa eu refazer o desenho aqui, fazer tudo bonitinho, a construção total, inteira, em vez de ficar copy-paste ali, copiar e colar, e juntar vários desenhos e acelerar o processo. Então, acho que é mais sobre isso que ele está falando, que eu estou entendendo aqui. É mais do julgamento, não da ferramenta, mas desse comportamento de tomar atalhos. E aí que muita gente, né, do tradicional pode achar isso ruim. Enfim, acho que eu vi dessa maneira o comentário dos outros. igual, por exemplo, um grilo que eu tenho com ilustração digital, por exemplo, é aquele zoom enorme que a pessoa dá para fazer o olho. E o desenho em seu tamanho normal, ele vai ficar pequeno. Só que a pessoa não vai ter aquele cuidado, aquele trabalho, aquela coisa toda de desenhar o olho pequenininho, certinho, igual acontece no tradicional. A pessoa mete o zoom ali e faz um olho perfeito e voltou, ficou pequenininho. Para quem, como esse podcast ele não é vídeo, ninguém fica vendo a minha cara aqui, que eu fico sacaneando mesmo, né? Mas, tipo assim, eu gosto dessa coisa do tradicional, porque ela meio que induz você, ela faz você ter mais cuidado com aquilo que você está fazendo. E o digital não, todas essas facilidades, né, geralmente, tipo assim, eu posso contar no dedo, realmente eu posso contar no dedo dos artistas que eu vejo o processo deles assim no YouTube ou no Instagram, de todos que eu já vi, é só a Cacau que eu ouço falar, não, mas eu não uso o controle de linha, não, mas eu não uso, sabe? Mas todos os outros artistas, grandes ou pequenos,
eles vai lá e usa aqueles recursos, e isso me deixa agoniado, fico, poxa, cadê aquela coisa assim? Eu falo muito mais por preciosismo mesmo, né? Eu estou em um outro grupo que tem artistas também, e essa conversa sobre tradicional e digital rendeu lá uma vez, e foi eu falando, né, debatendo sobre tradicional e digital, e um artista que tá nesse grupo, depois o editor, se ele quiser colocar o link dessa charge aqui, ele estava acompanhando a minha conversa com outra pessoa sobre tradicional e digital, e enquanto a gente estava conversando, rendeu essa charge, né? A gente tá lá conversando no grupo, papapá, e ele pegou e foi pro desenho. E aí ele fez um no tradicional e um no digital. Para quem tá aqui no podcast, vai clicar no link e vai ver essa charge. Ela ficou muito engraçada, porque eu ri demais, justamente porque ele pegou até, né, uma expressão minha, né, que eu falei isso na hora, né? E a elegância e o charme da aquarelinha. Sabe, essa coisa que o digital não tem. Ou seja, o Douglas está polemizando nos outros grupos aí. É isso? Eu tô seguindo o caminho do Ricardo, pelo que eu tô entendendo. Porque fica muito fácil, pelo jeito que principalmente o Douglas está usando as palavras, a gente erguer dois totens, tem dois deuses, tem o tradicional e tem o digital. Aí a gente personifica essas coisas e fala, não, então, você vê que o digital é preguiçoso pra caraca, cara. O cara, porra, dá zoom pra fazer olho, meu Deus do céu. Agora, no tradicional, ninguém chega perto do papel pra desenhar, entendeu? Todo mundo desenha na distância do braço. E aí isso cria uma boa prática. Parece que a gente tá fazendo isso. Parece que todo mundo que usa o tradicional nunca comete nenhum erro durante o processo. E parece que todo mundo que usa o digital comete erro durante o processo. Mas eu entendo que não é exatamente isso que você está falando. Eu tô aqui tentando ser o advogado do Douglas. Nem é do diabo, é do Douglas. Ele não tá. Essa comparação vai pesar, né? Ele não tá condenando os praticantes exatamente. Ele também não tá erguendo uma estátua do tradicional. Tô tentando dizer isso, porque parece muito. Ele não tá tentando erguer uma estátua do tradicional. Eu acho que o Douglas tá falando assim, ó. Ele só tá apontando que se você tiver uma espécie de caráter, você pode cair algumas armadilhas. É isso que ele tá dizendo. Então, ele tá separando assim, ó, tem artista Nutella e tem artista raiz. É isso que ele tá falando, pra mim é isso. Ou seja, quem é tradicional é raiz e quem é digital é Nutelinha. É as criancinhas de hoje em dia, esse é o julgamento do Douglas. Boomer, né, gente? Boomer. Ele fala que a aquarela tem elegância, então é daí que ele parte. Esse é o ponto de partida dele. Entra numa questão até de design de ambiente que o tradicional traz. Acho que esse é um ponto que o Douglas está tentando bater. Que, tipo, no tradicional você não tem esse lance de você ficar sendo chamado para pintura quando você está tentando fazer um desenho a lápis, assim, que tem no digital. Pela facilidade e abundância de coisas que você pode fazer no digital, isso meio que se torna meio que uma faca de dois gumes, porque se você está nesse processo de aprendizado, às vezes pode ser que você fique, como já foi falado antes, fique meio confuso quanto ao que fazer, porque tem tanta coisa que você pode fazer que você acaba não sabendo. E no tradicional tem isso, mas ao mesmo tempo não tem, porque você tem que comprar o material. E então, tipo, meio que fica mais difícil para você cair nessas tentações no tradicional, mas não necessariamente é culpa da mídia ou assim, às vezes até culpando a pessoa, não, mas é que tipo, fica mais fácil você cair nessa tentação no digital do que no tradicional. Mas não necessariamente, só porque ficou mais fácil, quer dizer que você vai cair. Uhum. Essa, inclusive, A pessoa tem caráter. Essa é, inclusive, uma experiência que eu tive e ainda tenho, assim, de querer pintar as coisas antes mesmo de ter construído os desenhos, sabe? É uma vala que eu tenho que tomar muito cuidado para não cair, porque quando eu tô no digital,
realmente parece que a coisa me chama para colorir, assim. Eu tenho um comichão de querer colorir tudo e parece que o desenho não faz sentido enquanto eu não renderizar. Só que não tem como você renderizar uma parada que você nem terminou de desenhar ainda, sabe? E eu já vi artistas, assim, inclusive o Guilherme Freitas, pintando direto com a tinta mesmo, sem fazer desenho antes. Só que a gente exclui, nesse momento, todos os anos em que ele fez o desenho primeiro e depois coloriu e tal, para chegar nesse ponto em que ele pode se dar o luxo de tacar uma bola verde e fazer um orc em 10 minutos. Então, eu via muito essas coisas, bebia muito dessas fontes e achava que o meu processo ia ser assim, de pular todos os degraus de uma vez. Então, enfim. Mas até eu entender isso, né, agora parece assim muito óbvio, muito claro, mas quando a gente tá no digital, quando a gente tá tentando lá as coisas, parece que é tudo muito fácil. Pelo menos eu tinha essa sensação, assim, de quando tava no digital, que tudo ia acontecer muito naturalmente, que ia ser tudo incrível, e que agora que eu tinha a ferramenta certa, eu ia ser assim. Só que não é bem por aí, né? Então, muitas vezes eu já me peguei assim, querendo colorir sem ter terminado, e aí fica um resultado assim, tenebroso. Então eu tenho tomado muito mais cuidado com esse processo de criação, de construção, de análise, de ficar pensando no desenho, de passar, tipo assim, muito mais tempo nesses processos antes de colorir, porque, de fato, a cor, ela é a última parte, assim. E antes da cor, tipo, por exemplo, também tem questões de valores que eu ignorava, então agora eu também tô tentando me atentar mais a valores. Mas eu tinha muito esse comichão, assim, eu não sei se outras pessoas do digital também compartilham disso, mas pelo menos em mim me dá ainda até uma certa ansiedade, assim, de querer finalizar logo só para chegar na parte de pintar, porque pintar é muito gostoso. Então isso, se eu deixar, assim, estraga completamente os meus processos, é um negócio que eu tenho que estar muito atenta. Mas é interessante que você consiga perceber já isso, né? Que, em geral, esse é o passo mais difícil de se dar e é o mais importante, inclusive. Conseguir perceber como é que você se relaciona com as coisas, né? Enquanto graças ao curso, né? Quantas etapas, quantos níveis, Ricardo? Tem 4 níveis, tá saindo uma turma nova. Depoimento aí da Cacau, valeu, Cacau. A Cacau falava, eu lembrei que o Marco Butti, um cara, tipo, 10/10 no YouTube, no Mundo Arte, ele tem um livro que, inclusive, eu acho que chama Campfire, cara. Se eu não me engano, assim. E tem uma parte do livro que ele faz a metáfora do parceiro de dança. E aí ele diz que ele vai numa conferência assistir uma mulher pintar no tradicional, ela tá usando tinta lá, o Akira disse que só mistura tinta no tradicional, acho que pigmento e tal, mas beleza. Ela foi lá pintar no papel, cara, que doideira, tá ligado? Pô. E aí ele falou, eu fui lá pra assistir porque eu achei que eu aprendi alguma coisa, né? Só que a mulher pintava tão bem, mas eu não aprendi nada. O que eu aprendi foi o seguinte, e ela tava pintando um rosto, e no final, assim, a última pincelada que ela dá uma pincelada azul que não tinha nada a ver com as outras cores na ponta do nariz da pessoa que ela tava desenhando. E aí teve a apresentação do quadro, show de bola, ele gostou pra caraca e foi falar com ela. Ele falou, então, me diz por que você botou aquela pincelada azul na ponta do nariz da coisa? Ela, eu não faço a menor ideia, mas eu senti que funcionava. E fiz. E aí ele fala dessa coisa do parceiro invisível, que pra mim é tempo, eu chamo de tempo isso. Ela já fez tantas vezes essa pintura, ela tá nessa dança entre ela e a arte há tanto tempo que ela consegue seguir os passos desse parceiro sem tropeçar, porque ela já tem tanto essa prática. E aí ela fala que sente, mas o que ela tá fazendo ela aceitou a passada desse parceiro de dança dela, que ele chama, né, parceiro de dança, chama de tempo, prática, como você quiser chamar. Uma metáfora. Então, quando você vê esse Guilherme Freitas pintando direto, o que você não vê é o parceiro invisível de dança dele, que é o tempo. Quando eu vejo a Elisa botar uma linha que não faz sentido nenhum, aí do nada ela bota outra e eu, é um crânio, beleza. Mas como é que ela viu esse crânio que eu não tava vendo? É o parceiro de dança invisível dela que tá ali, eu não consigo enxergar. É esse tempo de prática. E esse tempo de prática inclui, principalmente, eu diria, e eu tenho que dizer principalmente porque é esse podcast sobre isso, né? É você entender a sua relação com a coisa. É você entender a sua relação e qual é o seu processo com isso que você chama de fazer arte.
Cara, muito legal. E eu tava guardando essa pergunta assim, mais pro final, que é o seguinte, toda essa questão da consciência, né, da relação com a mídia e tal. E aí me veio desde o começo, desde essa discussão aí, raiz versus Nutella, digital versus tradicional, que é o seguinte, mano. Será que essa ideia de, eu sou do time tradicional, eu sou do time digital, é um problema de limitação que vai impedir você de evoluir como artista? Porque a gente já comentou isso no último episódio, inclusive, de que ficar num estilo só é uma limitação. E aí eu solto essa polêmica aqui, minha gente. Será que ficar só no tradicional ou só no digital também não é uma cilada que vai te impedir de ser um artista melhor? Tan, tan, tan. E agora o podcast acaba, todo mundo fica 6 horas sem dormir, não consegue acordar no dia seguinte, matutando essa ideia. Mas eu já digo de antemão aqui que, pelo menos pro meu processo, eu vejo como uma limitação. Tudo que eu tiver a oportunidade de aprender na área das artes, eu quero aprender. Lógico que isso vai me custar aí 179 milhões de anos, mas, né, a gente quer experimentar tudo que tiver oportunidade. Então, eu quero muito experimentar aquarela, quero muito experimentar outros tipos de tinta, quero pintar em todas as telas que eu puder e tiver oportunidade. E para mim o digital é só mais uma delas, assim. Então, quanto mais eu puder absorver, eu que não vou dizer não para conhecimento, né? Conhecimento é sempre bom. E a gente está aqui tudo falando disso, mas vocês já pararam para pensar que a gente está questionando o uso de brush pré-feita, de pintar áreas pré-selecionadas, de dar Ctrl Z, só que já tem softwares que fazem pinturas do zero e que são melhores que as minhas. Não, agora sim, agora as pessoas não vão dormir por 6 horas, são 12 horas em claro, porque elas escutaram o que a Cacau acabou de dizer. Como é que fica isso, né? Vou perder meu emprego. Ai, inclusive, isso é papo para outro podcast, né? Isso aqui é a sequência. Vai ser uma trilogia. Vocês não sabiam, mas é planejado, isso aqui é roteirizado. E eu tava esperando esse papo chegar. Pra mim, o Ian tava babando pra isso chegar, velho. E eu tava sentindo aqui. Não, eu tava... Né? Cara, essa pergunta, Ricardo, pra mim é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É muito mais do que você experimentar outras mídias do desenho. Talvez o Ricardo já tenha feito um vídeo desse, só que como eu tô escrevendo meu doutorado, tô sem tempo pra fazer quase nada. Inclusive assisti o vídeo do Ricardo. Mas tem uma carta do Van Gogh que ela é show de bola. Tem várias cartas que são show de bola, mas tem uma carta que é muito boa, que ele começa a comparar muitas pessoas de áreas diferentes, supostamente. Então ele fala de escritores e compara com pintores. Ele fala que o escritor tem pinceladas como tal pintor, mas ele não tem pinceladas, porque ele escreve. Mas é muito bom isso. E ele fala de outras áreas, né? E ele fala que, óbvio, que eu tô fazendo essa comparação, mas sem tirar os méritos de nenhuma dessas personalidades, né? E ele fala que, mas você só vai conseguir ver essas coisas, você só vai conseguir encontrar essas relações. Eu vou até abrir aqui, porque isso, inclusive, eu botei na 4ª capa do livro, que supostamente eu vou lançar. Ele fala, sua palavra e sua maneira de fazer equivalem a um pincel fremente de febre e emoção. Mas é preciso aprender a ler, como é preciso aprender a ver e aprender a viver. Então, tipo, pra mim, o que ele tá falando é, brother, você pode encontrar muito aprendizado na vida só. Você não precisa acreditar que você vai aprender a desenhar fazendo curso de desenho somente. Você não precisa acreditar nisso. Você pode aprender a desenhar dando rolê na praça. Mas você, como ele fala, tem que aprender a ler. E ele não tá falando de livro. Você tem que aprender a ver. E ele não tá falando de olhar, percepção. E você tem que aprender a viver também. E eu acho que quando você falar, será que a gente ficar separando digital e tradicional pode limitar a sua aprendizagem? Brother, com certeza, o Van Gogh já disse, sou fanboy do Van Gogh, apesar de ser chato, mas ele já disse. E eu acho que quanto mais você conseguir encontrar um espaço para praticar fora da sua prática, eu quero dizer, quanto mais você tentar aprender a desenhar sem estar desenhando, mais rápido você vai melhorar, se esse for o seu objetivo. Né? Olha, inclusive esse é um tema que o Akira até lançou, né, Akira? Que você propôs outro dia, de desenhar em outras áreas, né? Não só sentado, riscando papel. Então é interessantíssimo isso. Da importância dos espaços em branco, né? Do nosso dia a dia. Quando a gente não está, por exemplo, trabalhando no desenho, fazendo qualquer outra atividade que a gente quer aumentar o nosso grau de habilidade. Então, isso era uma proposta, né, para o próximo, de discutir mais
sobre esse espaço em branco. A gente fechou a trilogia. Suposto espaço. É tipo o retorno, né? A gente fala depois de inteligência artificial e depois a gente volta o descanso, a voltar à simplicidade. Enfim, é um ciclo. Aí eu só queria ouvir a opinião do Douglas aí. Isso aí. Continua a mesma? Mudou? Como é que é aí, Douglas? Queria só ouvir só pra... Eu assim, eu gosto muito do tradicional, é mais questão de preciosismo mesmo, assim, sabe? Dessa coisa do contato com a folha, do pincel, do lápis, é isso, entendeu? Então eu não tenho tanto interesse, se for para eu mexer com digital, mais pela curiosidade de fazer um desenho ali, mas para trabalho, no meu caso, eu não tenho a mínima vontade. A mínima vontade. Porque eu não... É mais uma questão de satisfação pessoal, sabe? Então, tipo assim, no digital eu perderia muito aquilo que o lápis me oferece, né? Que o papel oferece, que o pastel seco oferece, que o lápis de cor oferece, né? Então eu gosto disso, né? E o digital, ele não tem, é uma caneta touch, que ela é única, e aí você tem pontas diferentes, brushes, essas coisas, então tira um pouco dessa experiência, né? A minha questão é mais sobre essa relação, né? De experiência, de contato. Então é mais assim um preciosismo mesmo, não é o fato de eu rejeito o digital. Não, no entanto que tem artistas digitais que eu gosto, que eu acompanho, admiro pra caramba, mas pra mim, pra eu fazer, eu não tenho o mínimo interesse, não mais, né? Eu tinha, mas aí quando eu comecei a estudar o desenho, me veio aquela coisa assim, falo, poxa, é isso daqui que eu quero, né? É esse contato com a folha, com a prancheta, com a caneta, com o lápis, com o pincel, essas coisas. É mais por isso mesmo. E enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de algo, e aí falando sobre processo de aprendizado, né, digital e tradicional, existe um vício que ele acontece com quem começa direto no tradicional, mas ele acontece menos do que com quem vem primeiro, né, de quem vem de base do digital, algo que a Cacau falou. Você percebe quando um aluno ele vem do digital por um simples hábito, que ele acontece sem que a pessoa perceba, isso vai sendo criado. Justamente por essa questão de você bloquear a camada, você pode fazer o desenho ali, aquela coisa que não vai interferir no anterior, se você apagar, não apaga o de baixo, o esboço, essas coisas, que é um vício comum da pessoa começar a fazer o desenho e antes dela fazer o corpo, ela faz a cabeça e já finaliza a cabeça. Ela já pinta a cabeça todinha e nem fez o corpo ainda. E aí, quando ela vai desenhar o corpo, ela erra e aí babou o desenho inteiro porque ela já finalizou a cabeça, que tá incrível, mas o corpo ela foi fazer e errou. Isso acontece com quem vem direto do tradicional, só que é com menos frequência do que quem vem do digital, justamente por essa questão da facilidade, porque esse é o objetivo, né? Igual a gente está falando do digital, ele otimiza as coisas, né? Então, tipo assim, se no tradicional você fez o esboço, e aí você vai fazer uma linha, você erra, você tem que apagar e o esboço vai junto, então o digital ele já tem esse recurso em que você pode corrigir algo sem que você perca a base, né? Por isso que eu não gosto muito, ou não gosto para aprendizado. Eu acho que sabota muito o processo. Quando a pessoa migra, que ela vai para o digital, depois de ter aprendido no tradicional e carrega aquela mentalidade, beleza, eu não tenho problema nenhum, né? Eu fico falando mais aqui, assim, é tipo mais um tipo de pegação do pé, só para poder zoar mesmo, sabe? Mas, particularmente, eu sou bem do tradicional mesmo.
Para eu mexer com o digital é mais por uma curiosidade, desenhar ali e ver o que eu consigo fazer ali, porque tem um outro tipo de processo, né? Porque pelo contato ser diferente, então por mais que eu tenha um bom controle de linha no papel, não quer dizer que eu vou ter um bom controle de linha numa tela, é diferente. Uma superfície diferente, é mais liso, então eu vou ter que passar por um processo de novo de aprender a ter controle da linha ali, né? Se eu não ficar usando, né? Segurando o shift para o traço ficar já certinho, né? E aí, nesse dia o Douglas vai perceber, o digital não é só dar uma pincelada. Mas ninguém conta pro Douglas que se ele for usar qualquer outra mídia, ele vai sentir a mesma coisa. Ninguém conta pra ele. Não, deixa quieto. Deixa. Bom, deu uma rendida esse episódio, hein? Depois lá fora eu vou pegar o Douglas no soco, mas... O Douglas, aparecer com o olho roxo, não fui eu. Excluir o Instagram. Tem a Cacau ainda não conseguiu fazer eu tirar minha mesinha daqui para poder desenhar ela. Não, peraí. Houve uma vez em que consegui. Durou 5 minutos? Durou, mas essa vez existiu. Não, mas assim, a gente fez a nossa parte aqui, eu quero que o pessoal do comentário faça a parte aqui também. Eu quero que alguém comente que digital é melhor, esquece tudo que a gente disse, fala que digital é melhor, e aí todo mundo curte esse comentário. E eu quero que outra pessoa comente que o tradicional com certeza é melhor, o Douglas está totalmente certo, e aí as pessoas curtem esse comentário. Eu quero ver quem vai ter mais curtida. Eu quero ver, como dizia meu professor de geografia no ensino fundamental, eu quero ver discórdia, um pouco só. Sim, mas assim, discórdia dos likes. Só, assim, isso aqui é tudo uma desculpa para potencializar o alcance do vídeo do Ricardo. Boa. O Ian já tá entrando no papel de youtuber aí, já tá fazendo todo o Paranauê aí, da hora. Boa. Mas é legal esse comentário. E aí escreva assim, ó, eu sou do tradicional, eu gosto de aquarelinha, elegante. Um charme. O cara se entregou agora. Como diz alguém aí, né? Que o digital é o mal necessário. Nossa, aí a máscara caiu agora. Eu falei? A máscara caiu. Eu falo. A máscara, nossa. Não, mano, eu tô... Tiramos o véu. Agora o Douglas tirou o véu, da verdade. Terminar com essa polêmica aí? Nos anais do grupo. Acho que tá gravado. Eu acho que tá gravado, tenho quase certeza. Nos anais do grupo de alunos eu tenho esse registro. Olha só, os caras querendo me cancelar na internet aqui no meu próprio canal. Não, mas assim, eu vou dar minha opinião, assim, tipo, cara, é o que eu falei, é só uma ferramenta de várias. Além dessa caneta Anakin, tem essa aqui de digital e tem essa que é um lápis. Então, mano, é uma ferramenta como todas as outras, cada uma tem sua limitação. Eu prefiro também o tradicional, porque é uma questão emotiva também, né? Que nem a Cacau falou do digital para ela. Para mim também, no papel, né? Porque na minha infância, eu adorava ver ali mangá, papel mesmo, né? Ler mangá no papel e desenhar no papel. Então é uma parada emocional, assim. E eu gosto também da sensação, do toque e tudo mais, o barulho, o cheiro da madeira, do lápis. Então, tipo, tem uma relação sensorial com o desenho. Porém, eu não demonizo o digital. Eu quero aprender digital, quero muito fazer pinturas digitais e, enfim, fazer uso dessa ferramenta porque é uma ferramenta de trabalho. É mais uma das ferramentas. E eu não posso me limitar somente ao tradicional. Então, é por isso que eu levantei essa pergunta final polêmica, porque é isso, assim. Se eu não trabalho digital, eu me limito. Eu não quero ser um artista limitado. Então, essa é a minha mentalidade hoje em dia. Mas eu fico pensando, você jovem e hipotético que tá ouvindo a gente, e aí você fica, caraca, deve ter um caminho certo pra eu seguir, e aí, eu vim aqui ouvir esse podcast pra alguém me dizer o que eu tenho que fazer, cara. E aí, acabou que, caraca, parece que não tem exatamente uma coisa pra seguir exatamente, ai meu Deus. E essa é a minha visão em relação à prática, né, de desenho, ou se você quiser chamar de modo mais abrangente, arte, né. No mundo, principalmente no mundo moderno, falando agora dessa geração, e quando eu falo é modernidade, a gente vive num contexto que realmente acredita que resolveu certas coisas. E eu como eu sou filho desse tempo, eu, em certo sentido, concordo em várias áreas, assim. Então,
o mundo já teve várias cavernas desbravadas, assim, todas iluminadas, e não tem quase nenhuma coisa para descobrir, parece, né? Mas aí tem coisas que resistem a isso, cara. Tipo, desenho. Tem alguma coisa no desenho que não é capturável, que você não tem certeza como acontece. E para mim, ter ainda essa possibilidade de explorar algo que é desconhecido é bom pra caraca. Então quando você... Pelo menos quando você se vê perdido, achar que não tem uma resposta direta, pensa nessa possibilidade que a busca pode te dar, cara. E para mim, isso é muito mais reconfortante do que ter todo o mundo já descoberto antes de mim. Eu ainda tenho espaço e o desenho me proporciona isso. Então, antes de alguém vier, como a Cacau diz, né? Você chegar e buscar alguém que caga a regra pra você, pô, aproveita a oportunidade para descobrir alguma coisa, assim. E não se perca nessa espécie de desespero da dúvida. A dúvida é só um convite, né? Pra você encontrar alguma coisa. É isso, assim. Acho muito bacana isso que o Ian pontuou, porque a gente fala muito aqui das nossas experiências, mas eu acho que em qualquer processo de aprendizagem é muito importante a gente aprender sobre a gente mesmo, sobre o que funciona pra gente, o que não funciona, e eu tenho tentado assimilar melhor pra mim essa divisão aí do tradicional e do digital, porque eu acho que, na verdade, essas duas coisas se completam, pelo menos na minha jornada, elas têm se completado, onde falta uma, tem a outra e vice-versa, sabe? Então, é o que eu disse diversas vezes aqui, isso é muito particular, mas eu acho que quando você tá aí nessas dúvidas e tudo mais, é muito importante você ir experimentar, se você tiver a oportunidade, né, porque você precisa ter uma mesa e tudo mais, às vezes tem só o celular, então experimenta e vê como funciona para você também, tenta fazer essas autoanálises durante os seus processos de desenho e de aprendizagem, porque realmente não tem, assim, uma regra, longe disso, a gente sabe, assim, lógico que você precisa estudar fundamentos e tudo mais, mas às vezes a forma como você vai estudá-los é uma questão que só você mesmo pode responder, sabe? Então, isso depende de muitos fatores, da sua infraestrutura, da sua mentalidade, das oportunidades que você tem, do humor no seu dia, de como a sua criatividade funciona, enfim. Então, não dá para delimitar, sabe? Às vezes a pessoa estuda só no digital e para ela o negócio flui muito bem, ela não pega atalho nenhum, ela é um monstro desenhando, assim. Com certeza deve ter essa pessoa por aí, e não só uma, deve ter várias. Então, sabe, se conheça para saber o que funciona para você e tire o melhor proveito possível disso, assim, para você estar sempre em constante aprendizado e para você não se limitar, que eu acho muito importante, ainda mais a gente está vivendo uma época em que parece que a gente tem que saber de tudo a todo momento, então é o que eu digo, assim, conhecimento nunca é demais, né, então vamos buscar, desbravar, abraçar isso aí e fundo, assim, sem medo de conhecer novas plataformas, novas mídias, que é muito importante estar atualizado também, né. Pô, ninguém quer comentar? O Douglas tá com o cara que quer comentar aí. Não, eu só ia reproduzir um meme e falei, deixa. Bom, então é isso aí, galera. Esse episódio aí foi bem legal, bem interessante, essa polêmica. Fica no ar aí. Quem é raiz, quem é Nutella, fica com vocês. Essa opinião, votem então. Hashtag time Douglas, hashtag time Cacau. E vamos ver quem ganha aí. Comentem, escrevam, xinguem o Douglas. E é isso aí. Muito obrigado. A gente volta no próximo episódio. Tchau. Ai. Esqueci de falar, é verdade. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí, um beijo pra minha mãe, pro meu cachorro. Pode ficar à vontade aí, Cacau. Tá. Então eu tenho muitos beijos pra dar aqui. Primeiramente pra minha mãe, que com certeza ela vai ouvir esse podcast pelo menos 36 vezes inteiras e depois 47 picadas, assim, nas partes que eu falo mais. Mas é isso. Beijo pros gatos também. Meus gatos, no caso que eu tenho 2.